Vamos agora para a nossa segunda parte do raio-x da prova do Coltec, ano de 2025. Vamos fazer as questões 4, 5 e 6. Vamos lá então. Questão 4 na sua tela diz o seguinte: a crônica de Antônio Prata constrói-se majoritariamente pelo encadeamento de ações e reflexões que se sequenciam em forma cronológica e linear. Olha aqui, ações e reflexões. Estou destacando isso aqui para você. Eu te falei no bloco 1 que tudo que é crônica usa uma narrativa como pretexto para chegar a um raciocínio de um ponto de vista sobre um assunto cotidiano. Então, aí na tela, essas ações, elas estão aí endossando o lado narrativo e as reflexões, o lado dissertativo. Então, uma crônica é um gênero misto, que começa com uma narração e termina com um texto que marca um ponto de vista. Aí na tela, eles disseram que a crônica se sequencia de forma cronológica, linear. Existe o tempo cronológico, que é aquele que tem o princípio, o meio e o fim, o ontem, o hoje e o amanhã, que segue, portanto, uma linha de tempo. Ele não fica, começa hoje, vai lá atrás, projeta lá na frente, não. Ok? Continuando. Em todas as opções a seguir, que contém trechos retirados da crônica, é possível localizar palavras ou expressões que colaboram para esse propósito. Então, eu estou querendo buscar palavras ou expressões que colaboram para essa linha cronológica ou linear. No entanto, em uma das alternativas, há também uma outra categoria de conectores com uma noção de sentido diversa da ideia temporal. Diversa significa diferente. Então, quero que você leia as 4 alternativas, marque aí o que é a expressão temporal em 3 delas e uma que não vai ter, você vai assinalar como resposta. Vai lá. Conseguiu? Olha a letra A. Foi o que vi pela janela logo depois de despertar de sonhos tranquilos. Olha aqui, ó. Logo após. Logo após é uma expressão de valor adverbial de tempo. Eu faço uma coisa agora, logo após eu faço outra. O depois é a sequência linear. Então, se você marcou a letra A, você não acertou. Olha a letra B. Terminado o trabalho do martelete, o outro maçaricou os metais. Aí nós não temos aí uma expressão de valor adverbial. Mas olha aqui na tela comigo. Quando a gente fala assim, terminado o trabalho, esse terminado aqui é uma forma do particípio do verbo terminar. Terminar é o infinitivo, terminando é o gerúndio, terminado é o particípio. Por exemplo, concluído o curso, ele foi para o mercado de trabalho, depois que concluiu o curso. Resolvida a questão, ele foi estudar, depois que ele resolveu a questão. O particípio dá essa noção. Então, se você marcou a letra B, você não acertou. Olha a letra C. Aos poucos, porém, foi entendendo bem o contrário. Bom, se existe uma expressão aqui, é o aos poucos. E na letra D, ele sabe desde o início. Se existe uma expressão aqui, é o desde o início. Será que o aos poucos ou é o desde o início que indica um tempo? Uma não é. Você acertou a questão, vamos lá na tela, se você marcou a letra C. Desde o início. Eu falei agora há pouco. Na cronologia tem o início, o meio e o fim. O antes, o durante e o depois. O ontem, o hoje e amanhã. Quando eu falo aos poucos, não é tempo. Ele conseguiu ir aprendendo a matéria aos poucos. Quer dizer, gradativamente. Isso aqui, na verdade, se você até quiser anotar, isso dá uma ideia de proporção. É uma ideia que vai mostrando as coisas, né, gradativamente. E a letra D, o desde o início também,
é uma expressão de valor adverbial de tempo. Então, a questão 4, letra C. Espero que você tenha acertado. Vamos agora para a questão de número 5. Diz assim: construções informais ou coloquiais. Aí tem uma informação aqui. O que é uma coisa informal? É o que não é formal. A linguagem formal, o padrão de formalidade, é o padrão culto. O que é informal e coloquial, você pode até notar. Então, são construções mais populares. Não é uma coisa difícil, é de acesso mais corriqueiro. Bem como figuradas ou conotativas. A linguagem pode ser denotativa, quando aquela palavra significa o que está no dicionário. Um dia frio é um dia de temperatura baixa. Um café frio é um café que não é quente. Isso é denotativo. Agora, quando eu falo assim, ele é um homem frio, não é porque toco nele, ele está gelado. Isso é o sentido figurado ou conotativo. Então, continuando. Então, construções informais, coloquiais, bem como nas conotativas, são recursos linguísticos relativamente comuns às crônicas, que pretendem tecer um discurso mais bem-humorado, criativo, inusitado. Então, quer dizer, se eu faço uma coisa muito formal, eu não tenho nem liberdade para ser bem-humorado. Se eu faço uma coisa muito certinha, como manda a gramática, eu não tenho liberdade para ser criativo. E uma coisa inusitada, um fato inusitado, é algo inesperado. Talvez você não conheça essa palavra aí. Mas continuando. Portanto, mais atraente ao leitor. Então, está dizendo que a linguagem mais popular, ela se torna mais atraente. O leitor não vai ficar com preguiça. Ele vai ler e vai entender. Tendo em vista esses recursos linguísticos, assinale a alternativa cuja interpretação do texto está incorreta. Pause aí primeiro essa tela que tem A e B e analise. Pausou? Agora pause a tela que tem as letras C e D para que você analise também e escolha. Muito bem. O problema dessa questão que eu acho é que ela é uma questão de um tamanho grande, né? Então ela se torna mais cansativa. Então vamos lá. Letra A. Vou deixar para outra crônica os lamentos sobre o mastodonte sendo erguido a 3 metros do meu nariz, sobre a desgraça que é vivermos numa cidade e etc. O cronista, nesse excerto, quer dizer, nesse trecho, propositalmente não conclui a estrutura do período. É verdade. Por que é verdade? Olha só. Ele fala a desgraça que é viver numa cidade que, etc. Quando eu uso essa palavra etc., é uma abreviatura que significa e outras coisas, eu não acabei. Os problemas sociais, as desigualdades econômicas, as crises políticas, etc. Tipo assim, eu não terminei, tem mais coisas para falar. Então, existe isso. Continuando. Então, o cronista não conclui a estrutura do período para, de forma bem-humorada, sugerir que aquele tópico poderia ser entediante para o leitor. O que é entediante? Entediante é cansativo, além de não ser o objetivo do seu relato. Então, quando ele fala assim, sobre a desgraça que é vivermos uma cidade, que etc., eu não quero falar dos problemas da cidade. Eu quero falar do meu problema como escritor. Então, se você marcou a letra A, você não acertou. Olha a letra B. Não entendo patavinas de desconstrução civil, mas intuí que uma hora aquele rinoceronte ia desabar e se espatifar no chão, 3 metros abaixo. O cronista do trecho efetua um trocadilho. Aí você vai falar assim, eu nem sei o que é isso. Trocadilho tem a ver com trocar. É você fazer uma troca do convencional com objetivo. Olha só o que ele diz aí. Não entendo patavinas, ele deveria dizer assim, de construção civil.
Ele é empregado na construção civil. Não existe desconstrução civil. Mas quando ele está falando de gente com marreta para destruir, ele fez um jogo de palavras. É isso. Então, na tela, quando se fala aí de trocadilho, trocadilho significa jogo de palavras. Ok? Então, é uma situação que é verdadeira. Continuando a leitura. Um trocadilho bem-humorado acerca de sua ignorância no assunto. Por que ignorância? Quando ele fala aqui, ó, eu não entendo patavinas. Essa é uma expressão de sentido coloquial. Não entendo nada, eu não entendo porcaria nenhuma. Então não entendo patavinas, é a sua ignorância no assunto. Continuando. Assim, além de comparar a magnitude da estrutura em demolição a um animal de grande porte. Aqui, ó. Quando ele fala que, por exemplo, aquele rinoceronte ia desabar. Então, a obra foi comparada a um animal de grande porte, o rinoceronte. Então, também não é a letra B de bola a resposta. Vamos à letra C. Nos primeiros dias de demolição, achei que meu interesse brotava de algum instinto ogro. Um rincão Homer Simpson no meu córtex. Aos poucos, porém, fui entendendo que era bem o contrário. O que eu invejava nos demolidores era apolíneo, não dionisíaco. Invejava a certeza daquele trabalho, o contrário do meu. Então aí, está dizendo assim, neste fragmento, o autor faz referência a um personagem desenho animado, Os Simpsons. É verdade, ó. Quem é o Simpson? Homer Simpson. Então, isso aí, de fazer referência a um personagem dentro de um texto que eu escrevo, é aquele recurso que a gente já falou nas aulas, que se chama intertextualidade. Então, vamos notar aqui, ó. Então, falar do Homer Simpson é citar um personagem de um outro texto que não é dele, e isso se chama intertextualidade. Ok? Aí ele continua dizendo assim, e a mitologia grega, no caso dos deuses Dionísio e Apolo. Então está aqui mitologia grega. Quando ele fala aqui, ó, o que eu invejava nos demolidores era apolíneo, de Apolo, e não dionisíaco, de Dionísio. Com essas referências, Antônio Prata atribui seu fascínio por aqueles trabalhadores devido ao lado instintivo, não racional do ofício daqueles operários, características que seu próprio trabalho não possuiria. Bom, eu não sei se você marcou a letra C, mas ela é a resposta. E eu achei essa questão uma maldade. Daqui a pouco eu volto a dizer por que é a letra C. Você não marcou não, né? Então, se você errou, você está perdoado. Essa é aquela para muita gente errar. Olha a letra D. Tem vezes, não raro, que depois de dias, semanas, meses ou anos, eu descubro que não havia obra nenhuma a ser construída sobre aquele terreno. Entre as frases abandonadas, já cresce mato. Sujeitos mulambentos chutam objetos diretos e indiretos em busca de predicados. Não é muito agradável. Nesse trecho, o autor personifica algumas categorias gramaticais. Aqui, ó, quando ele fala de objeto direto, quando ele fala de objeto indireto, quando ele fala de predicado, ele está falando de 3 funções sintáticas, que são as categorias gramaticais. Continuando. De forma a construir imageticamente para o leitor as ideias soltas, rascunhadas e não aproveitadas que ele já produziu. Se sujeitos mulambentos... aqui ó, ainda tem um sujeito. Ó. O sujeito não é um indivíduo, não, aqui na tela. Ó. O sujeito é o sujeito do predicado. O sujeito vão chutar os objetos diretos, os objetos indiretos, em busca de predicados. Então, quer dizer, tudo aquilo que se construiu não se aproveitou. De repente, você não entendeu muito bem essa questão. O detalhe da letra C é que quando ele fala assim, eu invejava, era
apolíneo e não dionisíaco. Então, quando eu falo de Dionísio e Apolo, eu estou falando de dois deuses que são deuses da mitologia, sim. E aí, quando ele fala do lado instintivo e não racional, na verdade, um deus é grego, o outro não é da mitologia grega, da mitologia latina. Mas você não tem como necessariamente saber disso. Então, se você errou porque não tinha o conhecimento dessa intertextualidade. E ele está dizendo assim, ele invejava os trabalhadores devido ao seu lado instintivo e não racional. O Dionísio está ligado ao lado do belo, do bonito, não é do lado instintivo. Então, assim, ele não está dizendo também que o trabalho dele não possuiria. Ele está falando que o trabalho possui, ele tem uma dificuldade no trabalho de escritor. Mas ele não está dizendo que o ofício dele é um ofício instintivo ou deixe de ser. Até é. Não é racional. Coisa que os operários não são racionais. Então, quando ele fala, ele, na figura dos deuses Apolo e Dionísio, né, atribui o fascínio ao lado instintivo. Não, é o lado não racional. Enfim, de qualquer maneira, é uma questão complicada. Então, até agora, se você errou essa aí, você está no páreo bem ainda. A questão 6 é mais rápida. Vamos lá? Assinale a alternativa, ou alternativa que apresenta uma sequência de palavras acentuadas por regras diferentes é. Pause e resolva. Olha, a regra principal da acentuação gráfica está na letra B de bola. Olha aí comigo. A palavra atômico, a palavra dionisíaco e a palavra sétimo, todas elas são palavras proparoxítonas. Por que eu comecei pela letra B? Porque toda palavra proparoxítona é acentuada. Atômico, dionisíaco, sétimo, independentemente de como teve. Então, se as três são proparoxítonas, elas são acentuadas pelo mesmo motivo. Tá? Segunda coisa, eu quero ver a letra C de casa. Comédia, início, tércia. Você poderia pensar que seria comédia, início, tércia. E aí, se você dividiu assim, comédia, início, tércia, você também pensou que eram palavras proparoxítonas. Só que na tela, na verdade, essas palavras são paroxítonas. E todas elas, aqui ó, comédia, ia, início, io, tércia, io, e elas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Mesmo que você pensou em proparoxítona, ou as três são proparoxítonas, ou as três são paroxítonas terminadas em ditongo. Ok? Das duas que sobraram, você acertou a questão se você marcou a letra A. Porque na letra D, tanto o já, quanto os três, quanto os chás, são monossílabos. Aqueles monossílabos que têm acento, que são os monossílabos tônicos. Só te lembrando, quais são os monossílabos que têm acento? Aqueles que terminam em A, anote aí, como o já, aquele que termina em E, como o 3, e os que terminam em O, não apareceu. Mas o chás é o A seguido de S. Por que a resposta é a letra A, professor? Porque a palavra após, olha aí na tela, ela é oxítona. A palavra buffet, ela é oxítona. O intuir também é. Só que, quando eu separo em sílaba, eu tenho hiato. A regra da última palavra, ela não é acentuada porque é oxítona. A oxítona termina em I, caqui, sofri, para ti, não tem acento. Esse acento existe porque quando a letra I ou a letra U
ficarem sozinhas e formarem um hiato, elas devem ser acentuadas. Então é bom que você dê uma olhada nas suas anotações, que você reveja o que nós falamos sobre acentuação gráfica. É um assunto que sempre cai nas provas do Coltec. E é para você justificar. Tá bom? Fizemos mais 3 questões. Terminamos assim o nosso segundo bloco. E o terceiro bloco vem assim que você estiver preparado para ele. Até lá.